No meu palpite eu falei que é sim possível voltar depois de tanto tempo parado e ainda competir em alto nível. E disse que se tinha alguém que era capaz de fazer isso, voltar depois de tanto tempo parado e ainda disputar um cinturão e conseguir vencer, esse alguém era o Henry Cejudo. No evento principal do UFC 288, não parecia que Henry Cejudo tinha ficado 3 anos parado, 3 anos aposentado. Ele voltou na ponta dos cascos. Se houve algum atributo ali que foi diminuído com esse tempo fora, foi praticamente imperceptível, não deu pra perceber muita diferença. Então, a derrota do Triple C nesse sábado não foi por questões físicas e nem foi por causa do Cejudo, mas sim porque ele foi superado pelo atual campeão Aljamain Sterling, que foi o melhor lutador nessa noite. Primeiramente, no meu ponto de vista, pelo menos, eu não achei que teríamos dúvidas sobre o resultado. Eu vi 3 rounds garantidos pro Sterling, um garantido pro Cejudo, que foi o quinto, e um segundo round que abriu margem para interpretação. No fim, eu pontuei 48-47 para o Sterling, podendo ser um 49-46. E ao meu ver, duas coisas fizeram a grande diferença nessa luta: o tamanho do Sterling, a envergadura dele no caso, e também a superioridade do campeão na luta agarrada, por incrível que pareça. Na trocação, o Sterling ganhou o selo Jon Jones de manutenção de distância. Ele golpeava a distância, aproveitava sua envergadura e não dava brecha para o contra-ataque do Cejudo. Era nítido, inclusive, a dificuldade que o Cejudo estava tendo para encaixar seus golpes, e mesmo quando ele conseguia encaixar um bom soco, um bom golpe, ele não conseguia dar sequência, porque o Sterling já saía do raio de alcance dele. Então ele conseguiu controlar muito bem a distância. Inclusive, eu lembrei que nos anos antes do Sterling chegar a disputar o cinturão, muita gente fazia essa comparação dele com o Jon Jones, dizendo até que ele era o Jon Jones do peso galo, justamente por isso, pela manutenção de distância. Na entrevista pós-luta, o Cejudo ainda comentou que subestimou o campeão, e eu acho que muita gente faz isso porque simplesmente não gosta dele. O Triple C disse que ele é muito melhor do que ele imaginava e que também é um tanto imprevisível, ele sabe confundir o adversário. Mas pra mim a grande surpresa foi que o Sterling conseguiu quedar e ainda levar a melhor na maioria das interações na luta agarrada. Superou um medalhista de ouro olímpico na própria especialidade. Em outras palavras, o resumo da obra é o seguinte: o Cejudo pode ser o melhor wrestler puro, se for uma disputa só de wrestling, o Cejudo provavelmente venceria o Sterling, mas no MMA o Sterling foi melhor adaptado. Então sim, ao meu ver, venceu o melhor lutador. E agora Aljamain Sterling pode ser inserido seriamente na discussão de melhor peso galo da história. Até porque nesse sábado ele bateu o recorde de defesas de cinturão, ele defendeu 3 vezes seguidas, sendo que as 3 foram contra 3 ex-campeões do UFC, e também bateu o recorde de mais vitórias e maior sequência de vitórias da categoria dos galos. E para sua próxima luta tá bem claro que vai ser o Sean O'Malley, ficou bem claro depois daquela cena meio WWE depois da luta. Estão querendo fazer essa luta lá para agosto ou setembro. E grande destaque para o Merab Dvalishvili, que conseguiu roubar a jaqueta do Sean O'Malley no meio do caos. E falando no georgiano, infelizmente, parece que ele vai continuar nesse limbo. Ele não quer enfrentar o seu amigo Aljamain Sterling e o UFC tá pé da vida com essa situação. O mais provável é que vão ignorar ou vão usar o Merab Dvalishvili como escada. Uma escada bem complicada de se subir. Enquanto ao Henry Cejudo, esse pode ser o fim definitivo, porque como ele mesmo disse, se eu não vou lutar pra fazer história, eu simplesmente não vou lutar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se não tem um cinturão ou uma luta histórica ao seu alcance a curto prazo, não tem pra que ele continuar lutando. Ele não tem motivação pra sair da cama, treinar, cortar o peso e etc. Não. E ele disse, inclusive, na coletiva de imprensa após a luta, que o mais doloroso em si nem foi a derrota, mas sim que essa derrota acabou demolindo todos os planos que ele tinha pra sequência, que era derrotar o Sterling e aí subir de categoria pra tentar pegar um terceiro cinturão contra o Alexander Volkanovski. E assim ele se tornaria o primeiro campeão de 3 categorias da história do UFC. Mas sinceramente, por mim, ao meu ver, eu acho que ele não deveria se aposentar. Eu acho que ele deveria tentar cumprir essa missão. Afinal, se o seu objetivo final sempre foi ser campeão do peso pena, por que não arrisca tudo agora? Dá um último tiro pra ver se consegue fazer história. E aí você deve se perguntar: ah, Carlos, como é que ele vai conseguir ganhar um title shot no peso pena assim tão rapidamente? Simples, ele sobe de categoria e enfrenta o Max Holloway. O havaiano segue como o primeiro colocado isolado do ranking do peso pena, e como ele já perdeu pro campeão
campeão 3 vezes, ele tá meio que num limbo, dificilmente ele vai ter uma quarta luta contra o Volkanovski. Ao mesmo tempo, ele segue sendo o alvo de maior valor dessa categoria. Quem vence o Holloway consegue a chance de disputar o cinturão dos penas. Então por que o Cerrudo não tenta a sorte? Sobe agora de categoria, tenta vencer o Holloway e, se conseguir, a disputa pelo cinturão dos penas tá na mão dele em apenas uma luta. Se perder, pelo menos caiu atirando, foi tentar fazer história. E sim, com certeza o Holloway é uma luta difícil, até porque ele é bem maior do que o Henry Cerrudo, ele tem 1,80 e o Cerrudo tem 1,60, mas também não é uma luta impossível, e o Cerrudo, inclusive, teria uma boa vantagem na luta agarrada. Vale lembrar, inclusive, que Alexander Gustafsson, com quase 2 metros de altura, perdeu para o Daniel Cormier, um wrestler que tem 1,80. A diferença de altura é quase a mesma aqui. Então é possível. É difícil? É. Mas é possível. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.